consiste em analisar, por meio de critérios específicos, aspectos importantes do indivíduo para que no final a gente possa diagnosticar qual é o elemento mais predominante neste indivíduo. Desta forma, ao longo desses 15 anos de trabalho, eu busquei entender um melhor mecanismo para que essa avaliação seja mais bem feita e me fornecesse um diagnóstico mais próximo do perfeito possível. Foi assim então que em 2006 nós iniciamos um trabalho singular que é a avaliação biotipológica das partes do corpo humano. Essa metodologia aplicada para o diagnóstico biotipológico nos traz uma condição única de certeza em relação ao verdadeiro biotipo ou biotipos do paciente. Por quê? Porque a avaliação psíquica ou psicológica é uma avaliação muito difícil de ser realizada, principalmente para aqueles que não são psicólogos. Então, no momento em que nós não temos a capacidade de fazer uma avaliação psíquica completa, é melhor não fazê-la, porque nós podemos inferir um erro de intrometer numa condição do paciente onde nós não fomos chamados. Então, a partir deste momento, nós buscamos alternativas condizentes com a seriedade do trabalho e essa alternativa foi criar a avaliação biotipológica das partes, que é justificada claramente pelo conteúdo da aula anterior, onde o temperamento ou a especificidade do temperamento formata a especificidade do corpo físico. Então, quando eu analiso o corpo físico, eu consigo entender a estrutura do temperamento. Desta forma, nós pontuamos cada parte do corpo e trazemos essa pontuação numa numeração total de 100 pontos, e essa pontuação nos fornece capacidade de ter um diagnóstico analógico e específico para que no fim a gente consiga fornecer a devida porcentagem para cada elemento contido no corpo ou exposto no corpo do paciente. Então, essa avaliação consiste em observar a face, a estrutura da mão, o tronco, os membros superiores e inferiores, a cor da pele e o tamanho do indivíduo. A face, ela tem um valor maior, e o valor oferecido à face é um total de 30 pontos, no qual você irá analisar principalmente o formato. Além do formato, você analisa também as características específicas contidas na face. Os formatos da face estão expostos em 5 tipos. Nós temos o oval, o triângulo invertido, o redondo com bochechas avantajadas, nós temos o rosto quadrado e por fim nós temos o rosto redondo, porém as bochechas não são avantajadas, ao contrário, elas são bochechas caídas. Então, seguindo essa condição do rosto, e lembrando que ele tem 30 pontos, nós vamos analisar no primeiro instante o formato. Depois que você analisa o formato, como eu disse, vamos observar o que mais chama a atenção na estrutura da face do seu paciente. O elemento madeira, que tem o rosto oval, normalmente apresenta também olhos grandes e cílios longos. Já o elemento metal, que tem o rosto triangular, normalmente apresentará dentes largos. Já o terra, que apresenta o rosto redondo com as bochechas avantajadas, demonstra o elemento terra nos lábios, então ele apresenta lábios espessos. Já o metal, que o rosto é quadrado, ele pode mostrar os olhos pequenos e o nariz fino. E por último, o elemento água, que o rosto também é redondo, contido com bochechas mais avantajadas, porém caídas, pode demonstrar
um olhar distante. Tudo isso, quando analisado, nós vamos jogar numa pontuação onde o máximo é 30 pontos, lembrando que iremos se encontrar, na grande maioria das vezes, no momento dessa avaliação, misturas entre vários elementos. Então, diversas características podem estar contidas no mesmo paciente. Mas eu lembro, a pontuação, que neste total do rosto é 30, será fornecida em maior parte para a formatação do rosto, para a forma do rosto. Depois você pontua utilizando critérios que nós vamos dispor posteriormente, as outras partes. Então, o rosto vale 30 pontos. Analisado o rosto, você analisa agora a mão. E a mão é a segunda estrutura, ou segunda parte, que mais tem pontos. Ela formata uma estrutura total de 20 pontos. E o que você vai analisar na mão? Você vai analisar a forma da palma, a forma e o tamanho dos dedos, e também características específicas contidas na estrutura geral da mão. Eu lembro a vocês que analisar a mão não tem relação alguma com ler a mão. Analisar a mão, estamos observando características específicas da mão, pois essas características são formatadas em prol daquela necessidade anterior. Então, a palma da mão é analisada, o tamanho dos dedos analisados, a estrutura dos dedos e também características específicas contidas na mão, que nós iremos expor a cada elemento, a cada estudo do biotipo físico, tá certo? Seguindo, você observa agora o tronco, e o tronco você vai analisar tórax e abdômen. O tórax e o abdômen você vai analisar a estrutura como um todo, no sentido de ver se esse tórax é largo ou estreito, e se esse abdômen ele é largo, ele é estreito ou ele é redondo, tá certo? E perceba também a cintura, se é uma cintura ou um quadril largo ou um quadril estreito. Isso vai determinar a pontuação para cada elemento, onde o tronco leva um total de 15 pontos. Seguindo a sua avaliação, nós iremos analisar o tamanho e o diâmetro dos membros. O tamanho e o diâmetro dos membros, eles vão seguir as credenciais de cada elemento, onde nós daremos também um máximo de 15 pontos. E eu lembro que pode acontecer do sujeito, do paciente ou do indivíduo ter uma formatação física diferente do tamanho ou da estrutura dos braços quando comparado com as pernas. Por isso essa pontuação ela deve ser feita ou realizada com muito critério, seguindo então também a seriedade da sua própria avaliação. E por último nós temos para avaliar a pele, ou melhor, a cor da pele. Então, pessoal, feito isso, quer dizer, construído esse diagnóstico biotipológico a partir dessa nomenclatura e também dessa porcentagem, nós temos como agora trabalhar o tratamento do seu paciente. E esse tratamento ele vai seguir prioridades. Eu lembro a todos a vocês que essas prioridades elas são referenciadas, elas são balizadas por 3 pilares básicos, que é observação do temperamento, que o diagnóstico biotipológico fornece, observação do desequilíbrio energético, que o diagnóstico da língua lhe oferece, e observação também da queixa principal, que é fornecida pelo próprio diagnóstico clínico, diagnóstico físico, fisiológico, até mesmo cinesiológico. Quando esse paciente chega para a avaliação, você busca entender ele como um todo. E esse todo compete na busca incessante desses 3 diagnósticos típicos, que é o diagnóstico biotipológico, energético e clínico. O diagnóstico biotipológico você vai ter a partir dessa análise dessas porcentagens. O diagnóstico energético normalmente está relacionado, ou é melhor, captado ou absorvido pela língua. E o diagnóstico clínico ele traz para você como queixa principal ou ele te traz como uma queixa secundária, mas é o que compete ou está exposto no desequilíbrio físico, na patologia. A partir do momento em que você tem em mãos os 3 diagnósticos, você vai agora
organizar o seu tratamento, e essa organização, ao meu ver, é mais fácil de dar certo quando você elege prioridades. Então, as prioridades são compostas com os objetivos. Esses objetivos estão sendo traçados de curto, médio e longo prazo. O objetivo de curto prazo, você quer um resultado rápido, uma resposta imediata, e é principalmente priorizado neste momento paciente com dor, quer dizer, você vai trabalhar a dor, você vai produzir analgesia. Num segundo momento, quer dizer, no objetivo já a médio prazo, você busca pontos, ou o seu protocolo estará voltado para o reequilíbrio energético desse paciente, pois você já tem o diagnóstico energético dele. E talvez por último, você vai trabalhar a questão biotipológica. Mas tudo isso que eu estou expondo aqui é apenas um modelo teórico, pois pode haver a inversão dessas prioridades à medida em que você, acupunturista, terapeuta, tem a necessidade. Lembrando que você deve sempre utilizar como pauta dessa necessidade o bom senso. Eu, particularmente, repito, não tenho a intenção de formatar aqui algo rígido que você deve seguir à risca. O que você tem que seguir à risca é a estrutura que envolve você, terapeuta, e o seu paciente. Porque sendo maleáveis, nós podemos estar mais abertos a outras realidades que a estrutura teórica não lhe comporta. Então, o diagnóstico biotipológico lhe oferece condição para tratar a raiz do problema. E o tratamento da raiz do problema envolve equilibrar os aspectos emocionais e cognitivos ao mesmo tempo. E para isso, o trabalho tem que ser feito com vaso maravilhoso, com ponto de entrada, com chakras e ponto Rho. Isso no primeiro momento, onde o objetivo é equilibrar o aspecto emocional. Num segundo instante, onde o equilíbrio emocional, o aspecto emocional já está equilibrado, nós vamos trabalhar com vaso maravilhoso, ponto de entrada e agora pontos Beishu e pontos Shenshu. Então, o tratamento da biotipologia estará direcionado em oferecer ao paciente uma capacidade para que ele possa analisar os seus próprios atos e, a partir desta análise, ele mude a intenção em cada pensamento. Porque quando ele altera por conta própria a intenção, ele está produzindo a autocura. O diagnóstico biotipológico lhe oferece condições para que você trate o seu paciente de uma forma em que ele consiga observar que aquele comportamento formatado por aquela intenção negativa está errado. O caminho ou o desdobramento deste processo é a autocura. Por isso, sempre é bom lembrar que a acupuntura não fornece cura. Ela fornece sim, através deste modelo de trabalho, biotipologia, capacidade para que o paciente entenda que o caminhar ou que o caminho que ele escolheu está errado, pois ele está desequilibrado. E para isso você utiliza, repetindo, vasos maravilhosos, porque os vasos maravilhosos acessam a energia ancestral. Então, anteriormente, na aula 2, nós falamos que a energia ancestral é o ponto de transição entre a consciência e o corpo. Os pontos de entrada estimulam ou direcionam o tratamento para a essência energética eleita. Os pontos Rho vão trabalhar diretamente as emoções que estão no interior dos meridianos de destino. Desta maneira, você equilibra o aspecto emocional, tira e limpa dele aquela condição sistemática, diuturna, de produzir um determinado tipo de emoção. Equilibrado essa parte, transfira o seu trabalho para o aspecto mais supremo, que é a cognição. E para isso você utiliza os pontos Shenshu e os pontos Beishu localizados no dorso. E esses pontos, que são pontos do meridiano principal da bexiga, conseguem acessar a estrutura cognitiva e ali
a partir desse acesso, ela começa a perturbar a sua ideia, a ideia do paciente, demonstrando a ele uma clareza maior do destino do seu comportamento. Então, o tratamento biotipológico oferece, no final das contas, uma condição de autoanálise e autoconhecimento e transformação do paciente. Ao longo dos próximos módulos, você irá perceber claramente na prática o que nós estamos falando, principalmente quando você começar a utilizar essa metodologia ou esse método no seu ambiente de trabalho, pois há uma transformação por completo do paciente na forma de pensar e de agir. E isso é o que nos move enquanto profissionais acupunturistas, sempre sensíveis ao contexto energético, sempre sensíveis ao contexto pessoal do paciente. Ok? Então, para finalizar essa terceira aula, que é uma aula apenas de introdução do que nós iremos ver ao longo das próximas, é que nós vamos fazer uma avaliação física das partes, e essa avaliação física está formatada a partir de pontos específicos, onde a face, a mão, o tronco, os membros superiores, membros inferiores, a pele e também a altura ou o tamanho estará sendo pontuado, e a partir dessa pontuação você tem um diagnóstico biotipológico. Então, basicamente, o tratamento que vai oferecer, ou que pode oferecer um equilíbrio cognitivo, está relacionado aos vasos maravilhosos, aos pontos Beichu e aos pontos Shinchu. Estaremos falando mais sobre isso no último módulo, onde a gente simplifica as ideias. Então, para finalizar essa terceira aula e o primeiro módulo, entendam que a consciência é capaz de acumular conceitos e desenvolver virtudes à medida em que ela tem uma necessidade. E essa necessidade impulsiona a vontade, construindo assim um comportamento. E no caminho dessa estrutura, necessidade, vontade e comportamento, temos a formatação do temperamento ou das características do temperamento. E essas características temperamentais são estruturadas pelos traços de personalidade, que podem ser positivos ou negativos. A intenção exposta em cada pensamento formata essa condição de traço positivo ou traço negativo. Então, a estrutura geral do temperamento, fornecida pelos traços de personalidade, irá construir o seu ser, construir o indivíduo, construir a consciência. E tudo isso é expresso no corpo físico através da transição realizada pela energia ancestral, que aglomera, acumula os seus principais traços de personalidade. Então, essa estruturação é exposta em cada célula do corpo através do seu DNA. Quando agora eu faço uma avaliação da biotipologia, essa avaliação ela me fornece um diagnóstico, esse diagnóstico biotipológico me fornece agora também condição para tratar a base, a matriz do problema, eu utilizo pontos e protocolos específicos onde eu consigo acessar áreas conscienciais que vão estimular pontos de análise ou autoanálise, e esse paciente vai construir assim a autocura. Formatado essa condição, finalizamos então o primeiro módulo para começar e dar início ao módulo número 2, onde iremos falar de cada biotipo, começando pelo biotipo madeira e pelo biotipo terra, tá certo? Então, bom estudo a todos vocês e até a próxima aula.